Saudações aos meus confrades missionários redentoristas, nosso diácono, ministros, leitores, saudações a todo o povo de Deus aqui presente na Basílica Histórica, romeiros vindo de diversos cantos do Brasil, e saudações a você que nos acompanha pela rede Aparecida de Comunicação. Que bom estarmos juntos, momento de oração, de rezarmos, de agradecermos, momento de aprender com Jesus, aprender com a palavra de Deus. E a primeira leitura vai nos ajudar, através de Daniel, a compreender aquele que corajosamente, recebendo o Espírito Santo, sai em defesa dos pequeninos, dos injustiçados, de todos aqueles irmãos e irmãs que passam por dificuldades por causa da maldade humana. Daniel, então, ele vai na defesa de quem mais necessita, de quem mais precisa. O exemplo de Daniel também é para nós, para que não sejamos omissos nem coniventes diante da maldade que maltrata, que fere a dignidade humana. Nós devemos sempre observarmos na nossa vida, no nosso cotidiano, estar atento às nossas ações para que elas não sejam semelhantes àqueles homens que condenavam, que julgavam, que tramavam contra um inocente. Devemos ser semelhantes a Daniel, ter abertura para acolher o Espírito Santo em nossa vida, acolher Deus, ser de Deus e fazer o bem, defender o pequenino, o sofredor, defender todos aqueles que estão sendo injustiçados por causa da ganância, da ambição, por causa do individualismo, do egoísmo humano. Portanto, meus irmãos, é tão bonito quando a gente vê esse jovem que corajosamente se torna a voz daqueles oprimidos, daquela mulher julgada, condenada, porém inocente. Nós devemos na nossa vida também ter essa coragem, também ser esse tipo de cristão que sabe acolher fielmente a palavra de Deus em nossa vida e a põe em prática, promovendo o bem, fazendo a justiça, promovendo a paz, fazendo com que os irmãos e irmãs continuem unidos e não separados, separados da sociedade, separados de Deus, separados principalmente por aqueles que desejam o mal, porque vão ter algum benefício, porque vão conseguir outras coisas em cima daquele inocente que tanto sofre, que tanto clama por justiça, por voz e por paz. Nós devemos olhar para a atitude de Daniel e fazer da atitude dele a nossa atitude diária também. Sermos mais corajosos a proclamar a palavra de Deus, a sua justiça, defender quem sofre, promover a dignidade. Muitas vezes nós no dia a dia, no medo, na vergonha, ou às vezes deixando de lado por dizer que não é problema nosso, às vezes acabamos errando pela omissão, pela conivência, mas aqui a gente aprende que devemos ser diferentes, devemos ser homens e mulheres que aceitam a presença do Espírito Santo em sua vida, deixa que Ele vai agindo de uma forma tão bonita, tão importante, nos trazendo e nos fazendo corajosos para defender o nosso irmão, a nossa irmã que sofre. Também devemos observar que aqui na leitura, aqueles que promoviam a injustiça, têm um destino cruel, o castigo por fazer o mal. Portanto, somos também convidados a não ser como aqueles que promovem o mal, que promovem a injustiça, que fere a dignidade e o respeito humano. Sejamos de fato homens e mulheres de Deus,
acolhendo em nossa vida a sua palavra e a colocando em prática. Somos convidados, portanto, a ser aquela que se converte pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Jesus. E, portanto, entrando no Evangelho tão bonito, a atitude de Jesus, que também indica um caminho novo a ser seguido, um caminho de transformação, de conversão, um caminho de mudança de vida. Aqui nós aprendamos a não ser julgadores, não julgar o nosso irmão, a nossa irmã, de forma cruel, de forma que a sua imagem, a sua vida seja ferida. Devemos conhecer a história do outro, saber, através do diálogo, o que passa na vida dos nossos irmãos e irmãs e estender a mão para todos, assim como Jesus estende e aponta o caminho para essa mulher. Nós devemos observar que Jesus, ele vai colocar toda aquela multidão à prova, porque eles se diziam e se achavam perfeitos, se achavam puros, se achavam os melhores, se achavam no direito de ferir uma vida. Mas Jesus, através da sua sabedoria e através da sua sensibilidade, sábio ao lidar com aqueles que queriam pô-lo à prova, ele inverte a situação. Sensível àquela mulher que passava por um sofrimento. Aqui Jesus vai nos ajudar a compreender que ele não valida o pecado. Ele não está dizendo, pode pecar, não é essa a proposta dele, mas ele vai dizer, você, meu irmão, minha irmã, mesmo que pecador, eu estou contigo, estou do teu lado, eu te ajudo a caminhar, eu te devolvo a vida, eu te promovo a salvação, eu quero que você tenha respeito, que você seja respeitado, que você tenha dignidade e tenha paz. Portanto, eu proponho um caminho diferente, um caminho novo a ser seguido. Se você escuta as minhas palavras, os meus ensinamentos, coloca em prática tudo aquilo que eu digo, tudo aquilo que eu indico, você vai ter uma vida diferente, uma vida mais tranquila, mais feliz, vivendo na esperança, na fraternidade, sendo acolhido por todos e por todas. Portanto, para nós, meus irmãos e minhas irmãs, além de aprender essa sensibilidade que Jesus nos ensina, nos aponta, nós devemos observar que ele era aquele que se aproximava do pecador, com o intuito de promover a ele uma transformação, uma mudança de vida. Portanto, nós, diante de tantos irmãos pecadores, devemos também ter esse olhar de misericórdia, ser sensível a cada um dos nossos irmãos que vivem nessa situação, mas também ser humildes e reconhecer que nós também somos pecadores. Portanto, ao reconhecer que somos pecadores, devemos preocupar com a nossa vida no sentido de, através de Jesus, fazer dela algo melhor, algo que seja de fato transformador, que seja mudado, com o sentido de sermos de fato aqueles que sigam 100% do que Jesus está dizendo. A mudança, a transformação é por aí. Aos poucos, talvez, claro, não precisa ser de imediato, mas aos poucos, todos os dias, através da palavra de Jesus, os seus ensinamentos, desse gesto de sensibilidade e misericórdia, sermos também transformados e também aos poucos indo se converter a cada dia mais à pessoa de Cristo. É o convite para todos nós. Tempo da quaresma, sobretudo, nos faz refletir as nossas ações, as nossas atitudes, que precisam ser mudadas, precisam ser transformadas através da pessoa de Cristo. Por isso, eu sempre digo que a gente tem que observar, porque toda aquela que tinha um encontro pessoal com Cristo,
tinha a sua vida transformada. Assim como essa mulher, encontrando Cristo, Cristo deu a ela uma nova vida, um novo caminho, uma nova proposta. E nós também devemos acolher tudo aquilo que Jesus põe em nossa vida, para que a gente tenha a vida transformada, sigamos a proposta dele, o seu caminho, os seus preceitos, sigamos os seus ensinamentos, para que de fato a gente também, semelhante a ele, sejamos cada vez homens e mulheres fraternos, amigos, promovendo o diálogo, a paz e a justiça, colocando o amor de Deus como o principal elemento para o nosso convívio fraterno e humano. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.